No futebol não tem mais bobo e pobre daquele que desconsiderar essa máxima imortalizada pela sabedoria popular. Ingressos à venda para Grêmio versus Ferroviário de Fortaleza pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. Tricolor vira a chave, dá um tempo no gauchão para prestar atenção na Copa, onde sempre foi um dos grandes destaques. Mas afinal, quem é o Ferroviário? Grêmio teria razões para se preocupar? Eu responderia, não muitas, só todas. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira, quero deixar aquele upa de quebrar costelas a você, mas principalmente agradecer. Estamos vivendo uma fase terrível nesse país. Não é segredo para ninguém, o Sofá de Pobre está desmonetizado e ficamos meses bloqueados sem podermos editar um único vídeo sequer. É triste. É triste de ver no que o Brasil está se transformando, onde liberdade de expressão é punido como crime hediondo. Mas é nessas horas que a gente conhece os amigos e a você, que tem nos ajudado nessa luta, que nos envia os pics, que nos apoia. A gente fica sem palavras. Continuamos contando com a sua ajuda até que esse chegue ao final. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é... Ferroviário tem história, fundado em 1933, ligado às camadas populares, sendo por décadas considerado o clube do povo. Tem os que arriscam afirmar, é a maior torcida do Ceará, contando os seus milhões de aficionados e o fato de ser o segundo no coração da maioria dos cearenses. Ferroviário Atlético Clube, para os íntimos Tubarão, Ferrão ou Ferrim. Mascote é o Tubarão, mas a torcida é conhecida como Coral. Manda seus jogos mais importantes para o Presidente Vargas ou Arena Castelão, embora possua o seu simpático estádio, o Caldeirão Elzim Cabral. Possui 9 títulos estaduais de futebol profissional, os últimos o bicampeonato de 1994-1995. Clube multiesportivo com destaque no futsal, basquete, handebol e atletismo. Diferente de outros clubes brasileiros, não faz do futebol sua única prioridade. Investimentos no futebol dentro da realidade financeira do clube. Chega ao máximo que pode chegar sem se afundar em dívidas e, de tempos em tempos, surpreender com um time competitivo. É exatamente o que vem ocorrendo nos últimos anos. Ferroviário chega à arena com o mesmo esquema que usou contra o todo-poderoso Fortaleza. Armou uma arapuca e o rival caiu. Resultado final da partida, 1-1. Mas enganam-se aqueles que pensam que foi o Ferroviário que arrancou o empate. O Fortaleza suou muito para não perder o jogo. Ferrim vem de boas campanhas na Série D, na Copa do Nordeste e no atual regional está em terceiro lugar. Costuma dar a bola ao adversário, jogar no erro e no contra-ataque. Sabe sofrer, time catimbeiro, encardido. Sistema defensivo bem montado com destaques para a dupla de zaga, Alisson e Éder Lima. Outro destaque, o goleiro Douglas Dias, quando inspirado, vira uma muralha. No ataque, Felipe Guedes e Eric Pulga, se tiver espaço para correr em contra-ataque, costumam dar trabalho. Equipe provável contra Grêmio: Douglas Dias, Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos. Rony Lobo, Lincoln e Felipe Guedes. Deizinho, Eric Pulga e Ciel. É lógico, há um abismo técnico entre Ferroviário e Tricolor, mas é bom o Grêmio não levar de barbada e respeitar. Se o Ferrim gostar do jogo, usará relógio em seu favor, e ninguém quer uma decisão nos pênaltis. A ascensão do futebol cearense nos últimos anos é de conhecimento público, e o Ferroviário acompanhou o crescimento dos dois grandes rivais, Ceará e Fortaleza. Concluo com frase contraditória, mas dentro do contexto: se Ferroviário surpreender, não será surpresa.
Assunto encerrado e ponto final.